Meus irmãos, muita paz. Vamos falar, como a Helena já disse, sobre a cultura da paz. E o que é essa cultura da paz? Primeiro, o que é cultura? Cultura tem várias acepções para essa palavra, Ela pode ser o conjunto de tradições, de costumes de uma sociedade. Cultura pode falar de alguém que é estudioso, que tem muito conhecimento, uma pessoa culta. E cultura também pode ser o cultivo, o plantio, o cuidado. E a paz é como uma flor, uma florzinha tenra, frágil, que nós precisamos cultivar dentro de cada um de nós. Nós precisamos alimentar essa cultura da paz. Quando a gente fala em paz, a gente lembra das guerras, a gente lembra da violência que acontece em nossas cidades, a gente lembra dos nossos políticos se engalfinhando por poder, a gente lembra da Ucrânia e da Rússia, a gente lembra de Israel e do Hamas, a gente lembra da marginalidade que campeia na nossa sociedade, mas a gente não para perceber, a gente não para fazer um olhar interior e ver que paz começa em cada um de nós. É nessa florzinha que precisa ser cuidada. Como diz na música, é preciso cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Tem dado espinhos, por quê? Porque nós não estamos cuidando dessa flor, nós não estamos nos dedicando a trabalhar, a regar, a adubar essa florzinha chamada paz. Nós queremos a paz, mas nós ainda não estamos trabalhando como devíamos para que essa paz aconteça. Alguém que tem paz no coração não mata. Alguém que tem paz no coração não faz guerra. Quem tem paz não comete feminicídio, nem outro qualquer crime. Por quê? Porque no coração, porque na alma tem paz. E é esse o convite da cultura da paz. Alimentarmos em nós essa paz e contagiarmos positivamente os outros com o perfume da paz. Nós estamos há pouco mais de 15 dias, hoje é dia 19, pouco mais do meio do mês de janeiro, e podemos contemplar, infelizmente, o quadro humano que se configura ao nosso redor. No ano novo, enquanto muita gente, grande parte da humanidade, estava fazendo planos, estava pensando no ano novo, uma outra parte da humanidade estava cometendo violências, atrocidades, estavam campeando as guerras, bombardeios e tudo mais. Então, o que está faltando para que a gente mude? Para que a gente troque o canal que a gente precisa trabalhar para que haja paz. Paz não é concordar, paz é saber administrar as discordâncias, porque ninguém é obrigado a pensar igual ao outro, mas temos que respeitar o pensamento do outro. Se nós aprendermos isso, nós estaremos caminhando para a paz. Tem uma frase que é atribuída a Voltaire, que não é dele, é porque é uma escritora, ela falando dele, ela cunhou essa frase e terminou virando a frase de Voltaire. E essa frase diz o seguinte: eu discordo do que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizê-lo. Então isso quer dizer o quê? Eu posso discordar do outro,
Mas não é porque eu discordo do outro que eu sou inimigo do outro. O outro tem direito de pensar diferente de mim, de dizer diferente de mim, e eu tenho que aprender a me relacionar com o outro, com as diferenças. Nós temos vivido uma ideologia do nós contra eles. Isso não existe. Sobretudo para quem se diz cristão, sobretudo para quem milita nas religiões, seja ela qual for, não pode alimentar o nós contra os outros, o nós contra eles. Nós temos que aprender a fazer o nós com o outro, nós com eles. É isso que a religião prega, ou deveria pregar. Nós precisamos aprender a viver o religare, a nossa religação com Deus. E isso é paz. Se eu aprendo a respeitar o outro, os ideais do outro, eu exercito essa cultura da paz. Nenhuma religião é melhor do que a outra, é mais importante do que a outra. Cada religião vai atender aqueles que se afinizam com aquela doutrina, com aquela teologia, vai atender as necessidades de cada um, as diferenças de cada um. Eu posso não concordar com os costumes, com os ritos, mas eu preciso aprender a respeitar. Por exemplo, eu não concordo com o candomblé, mas defendo veementemente o direito do povo de santo, do povo das religiões de matriz africana, de exercerem a sua crença, de exercerem os seus ritos, de exercerem a sua cultura. Eu posso não concordar com os santos da Igreja Católica, mas eu respeito a fé. Por falar nisso, dia 7 agora, passado, de janeiro, eu completei 20 anos que eu perdi a visão. E em dezembro, eu tive uma intuição de que era para nesse dia eu ir lá no santuário de Irmanduz. Eu achei estranho, né? Espírita ir lá no santuário. Mas, o que aconteceu? Eu fui. E eu não sou nada chegado à missa. E, no entanto, ao entrar naquele templo, eu senti uma espiritualidade tão grande. Uma força espiritual tão grande naquele templo. E eu nem senti a missa passar. Por quê? Porque não é religião que faz a diferença. É a espiritualidade. E a espiritualidade está no templo católico, está no terreiro de candomblé, no templo da Umbanda, no centro espírita, está em toda parte. Deus é paz, Deus é amor, Deus é convergência, Ele não é divergência. Quem está alimentando a divergência não está com Deus. Pode até dizer que é cristão, mas não é. Alguém já viu, alguém já leu em alguma passagem do Evangelho em que Jesus mandou apedrejar alguém porque discordava dele? Claro que não. Muito pelo contrário. Jesus impediu que apedrejassem a mulher adúltera. Não é? Então, se nós nos dizemos cristãos, temos que cultivar essa paz religiosa. Infelizmente, hoje em dia, tem religioso apedrejando outro religioso, porque é de religião diferente. Uma coisa bonita, por exemplo, que já acontece há algum tempo, na lavagem do Bonfim, antes da saída do cortejo, tem um culto ecumênico, um culto interreligioso, porque não importa se é uma celebração católica, é uma celebração para Deus, é uma celebração para Jesus. E
pode sim reunir espíritas, católicos, umbandistas, candombecistas, evangélicos. Qual é o problema? Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E a gente vê muitos ditos cristãos pregando o amai-vos uns aos outros. Então como é que a gente vai ter paz? Se a gente, em vez de se amar, está se armando. Como é que a gente vai ter paz? Então, é muito bonito quando acontece um culto interreligioso, seja ali na Lavagem do Bonfim, seja na Mansão do Caminho, na Cidade da Luz, seja onde for. Quando as religiões se encontram para alimentar as convergências, deixando de lado as divergências, é muito bonito. Porque a religião não salva. Religião é um caminho e cada um escolhe o seu caminho e tem o direito de escolher o seu caminho. Jesus não condenou ninguém, Jesus não apontou ninguém, Jesus não discriminou ninguém. E nós, como seguidores de Jesus, nós que nos dizemos seguidores de Jesus, temos que fazer da mesma forma. É assim que nós construímos a paz. O Espiritismo não é melhor, como já falamos, do que nenhuma outra religião. Nem o catolicismo, nem as religiões evangélicas, nem o candomblé, nem a Umbanda, nem ninguém. Somos todos irmãos em Cristo e filhos do mesmo Deus. Quando nós não compreendemos isso, nós vemos coisas como aconteceram na história. Nós vemos as cruzadas que invadiram, que destruíram, que expoliaram, que fizeram guerra. Nós vemos a Inquisição condenando, queimando, punindo as diferenças, as divergências. Então, não existe paz se nós não aprendemos a respeitar essas diferenças. Nós que não somos homossexuais, precisamos respeitar aqueles que são homossexuais. Por quê? É o direito de cada um, gente. Nós que somos homens não temos o direito de maltratar as mulheres. Nós somos diferentes na forma física, no exterior. Mas essa diferença não é motivo para ninguém se achar melhor ou pior. Nós precisamos aprender que nós estamos aqui para construir, para caminhar juntos. Só assim nós vamos sentir e viver uma cultura de paz. E lembrando uma outra canção, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então vamos deixar florir essa flor que está dentro de nós, gritando, clamando por cuidado, para que ela possa crescer, para que ela possa florescer e fazermos uma humanidade melhor. E uma humanidade melhor começa em cada um de nós melhor. Não adianta eu esperar que o outro seja pacífico se eu sou violento. Não adianta eu esperar que o outro faça a paz se eu não me dedico a essa paz. Então, paz é uma construção que começa. Não é esperar que venha da ONU, não é que venha lá do primeiro-ministro de Israel, não é que venha lá do senhor Putin na Rússia, não é que venha lá do Hamas. A paz começa em cada um de nós. E cada um de nós, juntando a outro, faz essa paz acontecer. O que é uma montanha? Uma montanha, ela surgiu do nada? Ela é feita de quê? Uma montanha é feita de quê? De pequenos grãos. Se não fossem esses pequenos grãos que se juntassem, não existiria uma montanha. E assim somos nós. Se juntarmos o grãozinho de cada um, o grãozinho de paz de cada um, vamos construir uma montanha de paz. E é preciso que a gente faça isso.
E é preciso que a gente se disponha a isso. E o que é que falta para que a gente faça isso? É uma frase também muito antiga, que é atribuída a Sócrates, só que ela não é de Sócrates. Esses filósofos, é aquela questão, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela estava escrita no oráculo de Delfos, no pátio do templo de Apolo, e é o convite que nós precisamos fazer, nós nos mergulharmos, nós nos conhecermos, porque nós, nos conhecendo, vamos poder cultivar a paz dentro de nós. Mas precisa esse conhecimento, esse autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente não se conhece, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não ama o próximo. Se a gente não se ama, a gente pratica a violência. Se a gente não se ama, a gente destrói a paz. Então, como falamos há pouco, alguém que mata tem paz dentro de si? Não tem. Então, para que a pessoa não mate, qual é o antídoto? Paz. Paz dentro de si. Amor dentro de si. É deixar florir esse amor, deixar pulsar essa paz. Então, é esse o convite. E o convite, sobretudo, para nós, que estamos militando numa religião, uma religião eminentemente de paz. Os espíritos estão sempre nos convidando a esse exercício da paz, a esse exercício da harmonia, a esse exercício do equilíbrio. Ter paz não é estar parado, estagnado, estourando, estou louvando a Deus, aí chega ali fora, encontra um desafeto, encontra algum problema, e aí a paz foi embora. Então, paz é algo mais profundo, é algo mais sutil, é esse cuidado nosso. Diz uma lenda que é atribuída aos índios Cherokee, que nós temos 2 lobos dentro de nós. Um desses lobos fica o tempo inteiro querendo nos devorar, querendo nos destruir. E o outro lobo fica nos defendendo desse lobo mau. E a Leila pergunta, qual desses lobos vence? Vocês sabem dizer qual desses lobos vence? É o lobo que quer nos destruir ou o lobo bom que quer nos defender? A resposta depende de nós. Porque o lobo que vence é aquele que nós alimentamos. Então, se nós alimentamos o bem, o lobo que quer nos proteger vai vencer, vai se fortalecer. Mas se a gente alimenta o mal, o lobo mau que quer nos devorar vai conseguir. E está conseguindo, infelizmente. Na nossa sociedade, a gente vê esse debate entre o bem e o mal, e muitas vezes a gente vê o mal prevalecer. Mas o mal prevalece por quê? Porque o mundo é ruim? Não. É porque nós ainda não aprendemos a ser bons. Nós não aprendemos ainda a viver Jesus. Nós não aprendemos ainda a viver Deus. Nós perdemos o endereço de Deus. E muito disso por culpa das religiões. As religiões que querem ter o monopólio da salvação, o monopólio de Jesus, o monopólio de tudo que é bom. E os outros são do mundo, são de Satanás e essas coisas, essas tolices. Temos que lembrar disso. Nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Não é irmão, olá meu irmão, não é isso não. É irmão no sentido profundo da palavra, é de irmandade. Não é a irmandade do corpo, porque nós temos pais e mães diferentes, mas a irmandade do Espírito. A irmandade dos espíritos simples e ignorantes, criados por Deus e destinados à evolução, destinados à angelitude. E essa angelitude se constrói com paz, é com concórdia, é com fraternidade, é com solidariedade. Eu não construo paz
apontando para o outro, apontando os erros, os equívocos dos outros. Eu não construo paz alimentando a divergência, a discórdia. Eu construo a paz buscando o entendimento, buscando a compreensão. Não importa se fulano é de direita ou se fulano é de esquerda. O que importa é que nós precisamos construir um país melhor. Se o presidente é de direita, é ótimo. Se é de esquerda, é ótimo. O que a gente não pode alimentar é botar lá um presidente de extrema direita ou de extrema esquerda que vai lá fazer o quê? Alimentar o ódio, mandar o povo se armar, não é? Querer implantar uma ditadura, implantar uma tirania. É isso que a gente não pode. Mas essa coisa de ser de esquerda, ser de direita, não é problema. A alternância de poder é importante. Porque cada um, de acordo com o seu foco, de acordo com o momento histórico, vai levar o país para um caminho. Agora, os extremos é que são negativos. Então, se nós queremos construir paz, não vamos ter um político de estimação, gente. Nós não vamos focar nesse ou naquele, que esse é melhor. Não, gente. Vamos focar nas nossas necessidades. Nós estamos vivendo dias extremamente violentos. A gente sai na rua sobressaltado, preocupado. A gente fica, às vezes, deixa o celular em casa com medo de ser roubado. A gente não pode tirar na rua o celular, nem pensar. A gente já sai olhando para os lados porque não sabe o que pode vir. Isso é vida? Isso é cultura de paz? O que importa para a gente não é se o político é de direita ou de esquerda, não. O que importa para a gente é que ele resolva a questão da segurança pública. E a questão da segurança pública não se resolve com essa coisa de bandido bom é bandido morto. Até porque o bandido bom e bandido morto que eles falam é o preto pobre da periferia. Por quê? O bandido de colarinho branco, o bandido endinheirado, o bandido que estava na política, não é esse que vai ser bandido bom, bandido morto para eles, não. Mas é o preto, o pobre da periferia. Então, se nós queremos construir paz, nós temos que lutar, votar direito por alguém que dê educação, que dê saúde, que dê condições de vida para que as pessoas não caiam no caminho do crime, para que depois não venham com essa história, com essa falseta de bandido bom é bandido morto. Então, está vendo como tudo depende da gente? A gente fala, porque o político tal fez isso, mas quem botou ele lá? Ele chegou lá por acaso? Porque fulano fez isso, fez e aconteceu. Mas fez por quê? Porque nós permitimos que ele fizesse. Através do nosso voto equivocado, nós colocamos lá quem não devia estar. E aí quem paga as consequências? Nós. O político, seja lá quem for que estiver lá, ele está com a vida dele feita. Então nós temos que parar de pensar, de cair nessa conversinha de polarização, de nós contra eles, porque nós só estamos prejudicando a nós mesmos. Nós é que estamos sofrendo com a violência. Nós é que sofremos com a falta de educação, com a falta de saúde. Nós é que sofremos. Mas por quê? Porque nós ainda não criamos dentro de nós, não cultivamos dentro de nós essa noção do que é bom, do que vai trazer paz. E paz não é só para mim, é para o outro. Porque a gente vê aí condomínios riquíssimos, fechados ali, o sujeito entra com seu carro blindado e tudo, mas no momento que ele sai do carro blindado dele, ou às vezes ele está ali andando a pé, vai entrar no condomínio dele e é assaltado. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, não lembro qual foi o dia, em que o cidadão, dentro de um carro blindado com a sua esposa, os bandidos pararam o carro e fizeram ele sair do carro blindado, não adiantou. Então, paz se faz para todos. Não adianta eu querer para mim, eu tenho condições, eu boto um carro blindado, eu moro num condomínio de luxo, fechado, protegido.
Mas em algum momento eu vou estar desprotegido. Mas se eu trabalhar pela paz da sociedade, eu vou poder sair sem precisar de carro blindado, sem precisar morar num condomínio fechado, cheio de segurança, porque vai haver paz na sociedade. Então, a falta de paz também implica, é consequência também do egoísmo, das pessoas pensarem em si. E esse voto errado também, muitas vezes é porque a pessoa só pensa em si. Quem tem um pouquinho mais, não está nem aí para quem tem menos. Então eu vou votar lá no cara lá, o cara que vai armar todo mundo, o cara que vai dar porrada, que vai fazer e acontecer, porque aí vai dizer assim, e os negros, e os pobres, e as mulheres? Olha aí, eu não sou negro, não sou mulher, não sou pobre. Só que aí nós vivemos essa sociedade doentia, essa sociedade com tantos desajustes, e esses desajustes salpicam na gente, sim. A pessoa pode ser a mais rica que for, ela não está imune às consequências dessa falta de paz, essa falta dessa cultura da paz. Então pensemos nisso, pensemos em nós, mas pensemos no próximo. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos cultivar que vai melhorar a situação, não só nossa, mas de todos? Paz é harmonia, paz é equilíbrio. Jesus é o príncipe da paz e ele sempre pregou essa paz. Ele jamais falou de ódio, ele jamais pregou a violência, ele procurou sempre unir, ele procurou sempre incentivar o bem. E é esse o nosso caminho. Os espíritos, através de Allan Kardec, através da codificação espírita, também a todo instante nos convocam, nos convidam para esse bem, para esse exercício da paz. Falta nós tomarmos realmente como motivação esse convite, para que nós possamos realmente caminhar num mundo melhor. O mundo melhor não vai ser feito pelos políticos, porque os políticos estão interessados em defender os interesses deles. Né? Nós não vai ser a ONU que vai resolver, porque a ONU está na mão dos poderosos. Vai defender os interesses dos poderosos. Então somos nós. Primeiro, exercitando em nós a paz. Segundo, exemplificando a paz para o outro. Terceiro, convidando o outro para juntos nós vivenciarmos essa paz. Esse é o caminho. A cultura da paz é isso. A cultura da paz, ela é proativa. É fazermos o nosso melhor. É fazermos a nossa parte. É como aquela história do bem-te-vi que quer apagar o fogo na floresta. Aí perguntam para ele, Senhor, com essas gotinhas você quer apagar o fogo? O que é que ele diz? Eu estou fazendo a minha parte. Então façamos a nossa parte. Não esqueça o outro, que muita gente fica preocupada. Fulano está fazendo e acontecendo. Fulano isso, fulano aquilo. E você? Está fazendo o quê? E eu? Estou fazendo o quê? Essa é a pergunta. Foquemos menos no que os outros estão fazendo de errado e pensemos mais no que nós podemos fazer de certo. O outro a gente não tem como forçar ele a mudar, mas nós podemos fazer diferente. Façamos diferente. Então, respeitando as diferenças, respeitando as divergências, mas buscando fazer o correto. Quando a gente fala de respeitar a divergência, é porque a pessoa tem pensamento, por exemplo, eu sou Bahia, o outro é Vitória. Ele precisa ser meu inimigo porque ele é Vitória? Não. Agora, se ele lá defende algo criminoso, algo errado, ilegal, aí sim eu não vou concordar. Mas enquanto ele está defendendo o time dele, é problema dele, é questão dele. Ele quer ser Vitória, ótimo. Eu sou Bahia, ótimo. E aí? Eu tenho saudade de um tempo em que quando o Bahia ganhava,
Aí a gente abusava o pessoal do Vitória e não tinha problema nenhum. Quando o Vitória vencia, o pessoal do Vitória... Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o Bahia ganha, a gente vai abusar alguém do Vitória, corre o risco de levar um tiro. E o contrário, do mesmo jeito. Essa semana tem um vídeo circulando na internet, ameaçando as pessoas que não podem usar camisas de torcida organizada, porque se usarem vão levar tiro. Que é isso, gente? Que mundo nós estamos? Quer dizer, o outro não pode ter um time diferente? Então, se um time de futebol é motivo para alguém levar tiro, imagine as ideias diferentes, os pensamentos diferentes, a sexualidade diferente. Então, ninguém é melhor, repetindo, ou pior por causa da religião, por causa do gênero, por causa da opção sexual, por causa da raça. Somos todos seres humanos, seja Bahia ou Vitória, espírita ou evangélico, homem ou mulher, gay ou não gay. Não é a diferença. Nós não temos que focar nas diferenças, nós temos que focar nas convergências. E a grande convergência é que somos humanos. Somos todos parte da mesma humanidade. O torcedor do Vitória não é diferente em humanidade do torcedor do Bahia. O espírita não é um humano diferente do católico, do evangélico, do candomblessista. Então, gente, vamos parar com essas infantilidades que estão criando tantos problemas, criando tanta dor. Nós temos tanta coisa a fazer e nós perdemos tempo com mesquinharias, com divergências tolas, bobas. Enquanto a gente está brigando por causa de um time de futebol, tem gente passando fome, tem gente sem teto, tem gente sem conseguir atendimento médico. E o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está preocupado com Bahia e com Vitória. Está preocupado com político A e político B. E quem está preocupado com a paz na nossa sociedade? Quem vai cuidar dessa paz? Vai esperar que Deus mande do céu, cair do céu, como se fala aqui na travessia lá para a Terra Prometida, que chovia maná dos céus? A gente vai esperar que Jesus volte para poder resolver os problemas? Lamento dizer, não vai acontecer. Se nós quisermos paz, nós precisamos construir essa paz. Como diz o Evangelho, faz a sua parte que eu vos ajudarei. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Deus, Jesus, não são babás da humanidade. A gente reclama, porque o mundo está cheio de violência, cheio de guerra. E a gente, cadê Deus que não vê isso? É Deus que faz a guerra? É Deus que faz a fome? É Deus que faz o descuidado com as pessoas? Não, gente. Somos nós. Somos nós que fazemos esse mundo ruim, que nós reclamamos. E o mundo não é ruim porque Deus quer, é porque nós estamos querendo assim. E até quando nós quisermos assim, assim será. Não adianta achar que eu vou fazer uma oração aqui, vai resolver tudo. Não vai. O Evangelho manda orai e vigiai. E vigiai muito mais do que orai. Mas a gente fica na adoração, na veneração, na louvação e esquece de vigiar, e esquece de trabalhar e quer que tudo caia do céu. Nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver bem, para viver em paz. Mas o que é que nós vemos? É um querendo ter mais do que o outro. É um querendo ser mais do que o outro. É um querendo saber mais do que o outro. E aí, alimentando as divergências. E aí não, porque o espírita é religião do demônio. O catolicismo é do mundo. Não, gente. Deus é de todos. Deus não é de católico,
não é de espírita, não é de umbandista, não é de candomblessista, não é de evangélico. Não. Deus é de todos, de toda a humanidade. Ele é o Pai, energia máxima universal, causa primária de todas as coisas. A gente vê o cuidado que Deus teve com a gente vê a beleza do mar, a beleza do nascer e do pôr do sol, o cuidado que ele teve com cada florzinha do campo, a delicadeza, como ele esculpiu cada pétala, o design de cada pétala, né? O canto dos pássaros, o cuidado que ele teve em fazer esse planeta, o planeta que nós estamos destruindo, o planeta que está se virando contra nós, não porque Deus quer, não porque a natureza quer, mas porque nós fizemos. Nós estamos vendo aí os extremos climáticos acontecendo. Quem imaginaria um incêndio tão grande em Los Angeles, na Califórnia, né? Uma área de gente rica, de artistas famosos. E o fogo veio e saiu devorando tudo. Por quê? Porque nós não estamos respeitando a natureza, nós estamos violentando a natureza. A natureza que nos transmite paz, a paz de uma flor, a paz do canto dos pássaros, a paz de nascer e no pôr do sol, a paz de tantas belezas que Deus nos presenteou, que Deus teve o cuidado de deixar para a gente. Nós estamos violentando tudo isso. E aí, quando a natureza responde com violência, a gente, eu não sabia. E até hoje, muita gente nega, porque o ser humano quer ganhar muito e em pouco tempo. Quer ganhar a qualquer preço, a qualquer custo. Não importa as consequências. As pessoas só querem ganhar. Então a gente vê muitos empresários dessa forma, muitos políticos dessa forma. Amanhã estará tomando posse o senhor Trump, que é um desses, que não acredita nas questões climáticas, que acha que está tudo bom, que está tudo bem, ele vai estimular o uso de hidrocarbonetos, que são os combustíveis fósseis, que são os grandes responsáveis por essa virada climática que nós estamos vivendo. Mas as pessoas votaram nele. Aí a gente diz, poxa, por que o mundo está assim? Nós, há 6 anos atrás, fizemos a mesma coisa. Votamos em alguém que não respeita o clima, que deixou que pintassem e bordassem com a Amazônia, que devastassem à vontade. Alguém que distribuiu armas aí para quem quis e para quem não quis. E aí a gente pergunta, por que nós não temos paz? Então, vamos pensar, vamos refletir em nossas escolhas, em nossa postura diante da vida, a nossa postura dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pares. Nós estamos construindo essa cultura de paz? Como é que eu me relaciono com meus filhos? Como é que eu me relaciono com a minha esposa, com meu marido? Nós estamos cultivando a paz? A paz começa no indivíduo, se espalha para a família e da família transborda para a sociedade. E o que é que nós estamos transbordando para a sociedade? É paz? É harmonia? Ou é desequilíbrio? Nós estamos buscando o quê? Então, vamos pensar, vamos refletir, vamos cuidar dessa florzinha, uma florzinha delicada, tão frágil, mas também, quando ela é bem cuidada, ela espalha um perfume magnífico, um perfume de paz, um perfume que a humanidade provou, mas não soube aproveitar. Um perfume de uma flor que nasceu lá no Oriente Médio, que nasceu no meio do deserto para espalhar um perfume de paz e de amor. E essa flor era Jesus. Jesus que não foi compreendido, Jesus que não foi bem entendido, e Jesus
que foi assassinado por aqueles que não sabiam de paz, por aqueles que não queriam harmonia, por aqueles que queriam ganhar a qualquer custo, por aqueles que queriam o poder e ficaram com medo daquele que dizia: meu reino não é desse mundo. Mesmo dizendo isso, eles não entenderam, eles se sentiram ameaçados. Então, vamos viver Jesus, vamos fazer rebrotar essa flor. E se essa flor, Jesus, príncipe da paz, começar a brotar em cada coração, vai reespalhar pelo mundo esse perfume magnífico, majestoso, capaz de transformar, de fazer valer realmente a cultura da paz. Gente, depende de cada um de nós. Hoje está para começar, né, a paz lá no Oriente Médio, um acordo de paz entre Israel e o Hamas, que floresça e que a humanidade pare para pensar, que os nossos políticos parem para pensar, porque se alguém que tem a paz no coração chegar ao poder, nós vamos ver o mundo se transformar. Se o senhor Putin tivesse paz no coração, nós não estaríamos vendo esse massacre na Ucrânia. Se o senhor Netanyahu tivesse paz no coração, nós não veríamos, não assistiríamos esse massacre em Gaza. Então, para a gente ver que o homem, cada um de nós, faz toda a diferença. Seja lá no alto poder, ou seja nós dentro de nossa casa, fazemos toda a diferença. E nós, fazendo a diferença no bem, vamos transformar o mundo, vamos transformar a humanidade. Vamos atender a esse convite de paz. Jesus, diferente de nós, quando alguém faz alguma coisa com a gente, por mínima que seja, a gente fica ali com rancor, né? Alimenta a malquerência. E Jesus foi humilhado, espancado, morto. E o que foi que ele disse? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, quem alimenta a violência, quem alimenta o ódio, ainda não sabe o que faz. Nós que já sabemos, busquemos fazer o certo, busquemos fazer o correto. Não busquemos justificativas para os nossos equívocos. Os equívocos têm que ser combatidos e vencidos, como diz Joana de Ângeles. Temos que desalojar os nossos defeitos, combatê-los e vencê-los. É assim que se faz a cultura da paz. A paz que Deus deixou para a gente, a paz que Jesus deixou para a gente. Falta a gente querer exercitá-la. Já passou da hora. Jesus esteve aqui há 2025 anos atrás. E nesse tempo todo, quantas guerras, e muitas delas em nome dele. E quando foi que Jesus pediu para alguém fazer guerra? Quem foi que disse que Deus quer guerra? Mas nós fizemos guerras em nome deles. Foi em nome deles mesmo? Ou em nome da nossa ganância, da nossa ignorância, dos nossos equívocos? Então, gente, cultura da paz é isso. É você trabalhar dentro de si o seu melhor. É você identificar aquilo que está de errado e procurar corrigir. Deixar de lado os defeitos de estimação. Ah, eu sou assim mesmo. Parar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou ser sempre assim. Não. Você nasceu assim, mas você pode se consertar. Aquele ditado que pau que nasce torto morre torto, não existe. Se a gente tem algo de torto, vamos consertar, vamos desentortar. Então, vamos parar de alimentar. Vamos tratar os nossos erros da mesma forma que nós tratamos o dos outros. O dos outros a gente não julga, a gente não aponta, não condena. Então apontemos para nós mesmos. Vamos condenar os nossos erros, combatê-los e vencê-los. Isso
é construir a paz. A paz que nós tanto queremos e que precisamos. Não dá para continuar sobrevivendo, porque do jeito que está, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Precisamos voltar a viver. E para isso, precisamos de paz. Paz no falar, paz no sentir, paz no querer. E querer não só para nós, não querer egoístico, mas o querer fraterno, o querer solidário, o querer que abraça, o querer que acolhe. Isso é a cultura da paz. Cultura, como falamos no começo, não é saber muito para si, mas é saber para partilhar com o outro. Cultura é cultivar o bem, é cultivar o alimento que serve para mim e que serve para o outro. É cultuar coisas boas, coisas edificantes, coisas producentes, coisas que somem, não coisas que subtraiam. É semear a harmonia, é semear a união, não a desunião. Se alguém diz, vem com essa conversa de nós contra eles, pule fora, saia dessa história, não vá nessa onda, porque você está sendo levado, como dizer, pelas sombras, né? E você nasceu para a luz e não para as sombras. Nós nascemos para a luz e não para as sombras. E a luz está na paz, a luz está no amor, a luz está em fazermos o bem. E tem aquela coisa, a nossa responsabilidade. Aquele que sabe menos tem menos responsabilidade. E aquele que sabe mais tem maior responsabilidade. Nós que já estamos aprendendo do Evangelho, já estamos estudando o Evangelho, nós que recebemos esse manancial de conhecimentos que é o Espiritismo, temos uma responsabilidade muito grande. E quando chegar do outro lado, a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Porque nós sabemos. Nós sabemos o certo. Nós fazemos o errado por teimosia. Mas nós sabemos o certo. Nós sabemos qual é o caminho. Nós sabemos qual é a receita. Precisamos praticar. Precisamos caminhar. Precisamos abraçar o nosso irmão. O campo não é de batalha. O campo é de trabalho. O campo é de cultivo. Não é de malquerência, não é de guerra. Então, vamos desarmar a alma. Porque quando a gente fala em arma, a gente pensa num revólver, numa pistola, num rifle, em qualquer coisa dessa. Mas nós temos andado com a alma armada. Precisamos desarmar o ânimo, desarmar a ânima, a alma. Não deixar que as ervas daninhas proliferem dentro de nós, sufocando a flor da paz, que é uma flor que precisa ser regada com amor, que precisa ser adubada com o equilíbrio. Então, não deixemos que as ervas daninhas da ganância, do desamor, da ignorância, sufoquem essa flor. Vamos cuidar dela com carinho, para que ela dê flor e frutos, como canta Milton Nascimento. Então vamos fazer diferente, gente. Só depende de nós. O convite está lançado. Jesus, ele veio, sabia por tudo aquilo que ele ia passar. Ele sabia da violência dos seus opositores. Ele, assim mesmo, ele veio para nos legar um caminho de paz, o caminho da salvação. E o caminho da salvação não é algo místico, não é algo mágico. O caminho da salvação é o cultivo da paz dentro de cada um de nós. E Jesus, eu vou encerrar com o dito dele aos seus discípulos, quando ele se despediu, dos seus discípulos, ele disse: a minha paz deixo, a minha paz dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração.
pois estarei com vocês até o final dos tempos. Então Jesus está aqui. Jesus está entre nós, torcendo, vibrando, para que a gente deixe florir a paz, deixe vencer, vigorar a cultura da paz. Ele, o príncipe da paz. Eu só posso dizer uma coisa: muita paz.